ler dois textos. Pode abrir a Bíblia em Marcos 12. E depois nós vamos abrir em João. Marcos 12, 30 e depois João 15, 12. 15, 12. Amém? Duas semanas atrás, né? Eu até estava na oração e até estava conversando com a Esther e o Gabriel, até falei, vou pregar sobre o amor, né? Quando for pregar, né? Mas, gente, eu confesso que como é difícil você pregar sobre o amor, porque... Obrigado. Deus tem tanto tipo de amor por nós, né? Eu comecei a pensar no amor de Deus assim. O amor de Deus, ele está em todos os setores da nossa vida aí. Aí, você tem até dificuldade. Você fala, eu vou pregar sobre qual amor de Deus? Porque Deus nos provê tudo. Então, Ele nos ama na provisão. Deus nos dá saúde. Ele nos ama, porque Ele nos dá saúde. Deus nos dá tudo. Deus entregou Jesus para nos salvar, nos amou na salvação. Deus nos ajuda a santificar, então Ele nos ama, então Ele nos ajuda a santificar. Deus nos ajuda nas enfermidades, nos dá força para atravessar, nas tribulações. Então, tem tantas áreas do amor de Deus que dá para explorar, que eu fiquei até meio confuso. Eu falei, qual parte do amor de Deus que eu vou falar? Mas tem uma parte do amor de Deus que é o ápice, né, do amor de Deus, que é a entrega do seu Filho por nós. E eu lembro que na outra pregação eu disse assim, olha, eu não vou falar mais sobre salvação, né, parte de salvação, que nós já entendemos isso, né? E Deus, quando eu saí daqui, Deus me falou, não tem como você falar de mim sem falar da salvação. E realmente, não tem como nem você falar de amor se você não falar da salvação. Não tem como você falar de cuidado, não tem como você falar de nada de Deus se você não falar da salvação. Porque tudo o que Deus faz por nós é porque Ele nos salvou. Né? Porque Deus não tem compromisso nem com os ímpios, nem com os demônios. Então, o compromisso conosco foi através da salvação. Aliás, Ele teve um compromisso com nós antes mesmo de nos salvar, né? Que foi planejar esse plano para nos salvar. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes dele criar o homem, Ele já criou a salvação para o homem. Ou seja, você vê que a salvação é a base do cuidado de Deus desde o início, antes mesmo do homem nascer. Então, é tudo, né? E qual amor maior do que esse de Deus por nós em qualquer área? Não tem outro amor maior que esse. Por isso que está escrito, Ele nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, né? No limite, na plenitude do seu amor, né? Quem somos nós para avaliar a plenitude do amor, né? De Deus. Nós não sabemos a dimensão desse amor. Até por isso que o amor de Deus nos constrange, né? Porque a nossa visão de amor é quando alguém faz alguma coisa para nós, ou quando alguém é bonzinho para nós, né? Tem que ter algum retorno, né, para a gente amar uma pessoa bastante, né? E Deus, Ele quer nos ensinar a amar sem retorno, né? Que é o próprio amor dele, que é o amor sacrificial. E olha, irmãos, eu confesso que eu fiquei essas 2 semanas pensando nisso. De quinta-feira para cá eu comecei a ter uma outra... Começou a me ter a iluminar mais. E eu falei, como é que eu vou pregar sobre o amor de Deus
se eu não tenho quase nada do amor de Deus. Eu não dou quase nada do amor de Deus, nem para Deus e nem para as pessoas. Porque quando eu comecei a estudar e ver o amor de Deus, ou seja, eu vi que eu estava muito longe disso que eu ia pregar. Então Deus, nesses dias que eu tenho olhado para a palavra aqui, meditado nela, eu acho que foi a pregação que Deus mais pregou para mim, foi essa. Porque assim, como a gente fala, né? Eu estou tão cru nesse tema, sabe? Tão raso, assim, talvez até de compreensão, porque, como diz o Derek diz, se a gente compreende, a gente dá fruto. Se a gente não compreende, o diabo vem e rouba a palavra. Eu acho que é um tema, assim, que atinge toda classe de pessoa, até os mais crentes, né, os mais cristãos, mas eu vejo assim que é uma gama, né, é um grupo seleto de muito poucas pessoas que amam a Deus, mas muito pouca. Quando a gente começa a ver o que Deus fez por nós, o quanto Ele não ama, a gente fala assim, quem será que ama a Deus de verdade nessa terra? É muito pouco mesmo. E a gente precisa começar a despertar para isso, né? Porque Deus, Ele nos dá todas as coisas. Ele é fiel, mesmo nós mantendo fiel. E você não vai amar Deus para Ele ser fiel a você, ou amar mais você. Não, porque Deus, Ele faz chover na roça do justo e do injusto. Ele sempre fez. Ele sempre cuidou de todas as criaturas, mesmo os ímpios. Todas as nações que eram inimigas de Israel, que não era povo de Deus, que era pagão, eles nasciam, cresciam, comiam, bebiam, vestiam e morriam. Igual nós também. As mesmas dificuldades que nós temos, eles tinham, mas eles não serviam a Deus. Mas eu comecei a perceber tanta coisa por falta de amar a Deus, entendeu? Tanta negligência nossa por falta de amar a Deus, que eu fiquei impressionado. Né? A gente vai falar algumas coisas aqui e se Deus quiser, né? Ele pode, ele é Senhor sobre todas as coisas e o governo está sobre Ele e Ele me mostrará mais alguma coisa, mas eu procurei resumir e entrar naquilo assim que é vamos falar, o ponto principal, né? Ou seja, aqui eu coloquei mais ou menos o beabá, porque eu ainda não estou no beabá ainda. Então eu falei, eu vou falar o beabá, que é o que eu preciso aprender e que Deus possa talvez despertar algum coração e também entender que realmente nós está em déficit nessa área, né? Amar a Deus e amar o próximo. É isso que nós vamos falar. Amém? Então vamos ler aqui, depois a gente faz uma oração. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Né? Nós vamos ler um versículo aqui, depois nós vamos ler o outro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. Agora nós vamos ver o segundo aqui. O segundo que Jesus intitulou como o segundo mandamento, né? Como ele disse, o novo mandamento, né? Então, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só que, assim como eu vos amei. Só essa frase já compromete, eu acho que a maior parte de nós aqui, né? Porque será que nós temos ideia de como Cristo nos amou? Porque a gente não conseguiria amar, você não consegue amar se você não tiver ideia nem como amar, né? Primeiro você precisa saber como Ele amou para depois você conseguir amar. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse domingo maravilhoso, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nele, Pai. Esse é o reflexo do teu amor, Pai.
por nós. O fôlego de vida, Pai, é o reflexo do Teu amor por nós, Pai. Nós estarmos aqui, Pai, tendo o privilégio, Pai, de estar na Tua presença, é o reflexo do Teu amor por nós, Pai. A saúde que o Senhor conservou em nossos corpos, Pai, é o reflexo do Teu amor por nós, Pai. Os nossos sentidos, Pai, aguçados nesse momento, Pai, é porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Senhor. E o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua palavra também, Pai. É o reflexo do Teu amor por nós, Pai. Abra nossos ouvidos, Pai. Aguça os nossos sentidos, Pai. De maneira que nós possamos dar atenção, Pai, a esses minutos, Pai, que são tão poucos, Pai, dentro de uma semana, Senhor. Eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a começar, nos ensina a começar a amar, Pai, o Senhor, em primeiro lugar, e os irmãos, Pai, uns aos outros também, Pai, como o Senhor nos amou, Pai, de tal maneira, Pai, que não compreendemos, Pai, uma maneira que nos constrange, Pai, por nós não entendermos como alguém pode amar alguém dessa forma que o Senhor amou, Pai, sem esperar nada em troca, Pai. Nós que o máximo que nós poderíamos oferecer para o Senhor, Pai, eram os nossos deméritos, Senhor. Mas o Teu amor é tão incondicional, Pai, que nada precisa para que o Teu amor possa ser exercido sobre nós, Pai. É incompreensível esse amor, Pai. Porque o Senhor diz que talvez alguém poderia morrer por uma pessoa boa que Ele amasse, Pai. Mas morrer para um inimigo, Pai, realmente é difícil de compreender, Senhor. Mas nessa noite nos ajude, Pai, através da Sua palavra, Pai, começar a compreender esse amor, Pai, porque eu vi que esse amor, Pai, é necessário fazer parte da nossa vida, Pai. Muito dos males, Pai, que acontece com nós, Pai, é porque nós não amamos, Pai. E a pessoa que não ama, Pai, endurece o coração e rebela contra Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por toda a Tua bondade, Teu amor, Pai, desde aquela cruz, Pai, até a consumação do século, Senhor. Um amor eterno, Pai, como diz a Tua palavra, Pai. Não um amor como o nosso, que é passageiro, Pai. Ajuda-nos, Pai, que esse amor, Pai, possa vir ter uma duração em nossas vidas, Pai, até o nosso último dia de vida, Pai. Ensina-nos a amar da forma correta, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui eu pus como se ama, mas poderia como se deve amar, como aprender a amar. Então o título é o que menos importa. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre o amor de Deus e o nosso amor, como nós devemos amar e como Ele nos amou. Por que o amor de Deus e como nós devemos amar? Para nós compararmos o amor de Deus com o amor que nós temos praticado. E aí que vem um contraste. Aí o contraste é grande, aí a diferença é gritante, como diz as pessoas, né? E ainda que nós temos muitos anos de crente, mas quando eu comecei a ler e ver o amor de Deus, eu percebi que a igreja do Senhor, em geral, a igreja na totalidade, está muito distante desse versículo, desses dois versículos. Nós temos uma dificuldade de amar a Deus imensa. Nós não amamos a Deus como deveríamos. Se Deus fosse dar uma nota de 1 a 100, eu tenho medo que Ele colocasse eu tenho até medo dele colocar uma vírgula antes do 1. E
E Deus também avaliasse nosso amor pelas pessoas, pelos irmãos, pelo ser humano, pelo semelhante, eu acho que não mudaria muita coisa não. Porque Deus também disse, se você não ama o seu irmão quem vê, como você pode amar eu que você não vê? Prestou atenção na frase? Se você não ama, ele está falando que eu não amo o irmão a quem vê. Como você pode amar eu que você não vê? Às vezes a gente não presta atenção, né? Mas você vê que a declaração de Deus é verdadeira. Nós não amamos. Por quê? Mas eu amo, irmão, mas tem um padrão. E o padrão é assim como eu vos amei. Então nós precisamos conhecer esse padrão, como ele nos amou. Se nós não soubermos esse padrão, por mais que você ache que ama, você não ama. Porque não está alinhado com esse padrão, com essa fórmula, com esse método de amar. Entendeu? O nosso amor é um amor que vem de nós, vem do nosso coração, da nossa ideia, da nossa cabeça. Não é isso, não é essa forma de amar. Nós precisamos aprender a amar a Deus e ao próximo como Deus quer que nós amamos. E isso, muitas das vezes, eu acho que foi raras as vezes que eu ouvi um pastor falando sobre amar a Deus e amar o próximo, como deve ser. Foi raras vezes. Olha que eu tenho uns 45 anos, né? Só na igreja evangélica. Mas vamos lá. Então hoje nós vamos falar de amor. E nesses últimos dias em que estamos vivendo, Jesus disse: o amor de muitos se esfriará. E por que o amor das pessoas iria esfriar? Lembra que Jesus disse que devido ao aumento da iniquidade veríamos esse esfriamento. Esfriamento do quê? Primeiro da fé, né? Porque ele falou, por acaso quando o Filho do Homem voltar, achará fé nas pessoas? Então, uma das coisas que faz esfriar o amor na gente é esfriando a fé também. Esfriou a fé, o próximo é o amor. E esse amor, né? Primeiramente, ele esfria por Deus. Esfriou a fé, esfriou o amor por Deus. Aí vem uma cadeia sucessiva de catástrofes, né? Em Mateus 24:12, Jesus disse isto, como parte da sua resposta aos discípulos sobre quando seria o fim dos tempos, declarando como um dos sinais antes da sua vinda do fim do mundo, né? Ele falou que o amor se esfriar, né? E como nós podemos perceber esse esfriamento? É uma coisa que nós crentes, nós temos que perceber esse esfriamento, para nós entendermos se nós também não estamos frios, né? Paulo descreve isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, que nos últimos dias esses homens, né, os homens seriam avarentos, egoístas, arrogantes, ingratos, desobedientes aos pais, ou seja, fingiriam um amor por Deus, né? Porque talvez eles estariam dentro da igreja ainda, mas com todas essas qualidades negativas, mas fingindo um amor por Deus, né? Fariam isto de maneira religiosa, motivados por um amor próprio e fins egoístas. Não é isso que está acontecendo na igreja dos últimos dias? A pessoa abre uma igreja para fins lucrativos. Ele ameaça você, se você não dá o dízimo, Deus não vai te abençoar. Qualquer probleminha, qualquer tribulação que você tem, ao invés dele dizer para você, olha, irmão, Jesus disse que no mundo nós íamos passar por tribulação. Então o que você está me falando não é novidade. Todos nós passamos por tribulação. Não. Ele pergunta para você, você está sendo fiel no dízimo? Então, em vez dele mostrar a palavra de Deus, para você conformar a palavra de Deus, e que não é só você que está passando tribulação nesse momento, mas tem milhões de pessoas sofrendo.
E se a gente só pensar em 2 lugares, né, na Santa Casa, nos hospitais, tem um montão de pessoas sofrendo nesse momento. Né? Só que não. Só que o que ele faz? Ele sai da Escritura. Para quê? Para levar você para o fim lucrativo dele. Porque se ele diz para você que se você está dando dízimo, não, se você não está dando, é por isso que você está passando tribulação, o que vai acontecer depois? Você vai começar a fiar a sua paz no dízimo. Aí você vai levar o dízimo para ver se melhora. E, como o Derek diz, você não compreendeu a palavra. Mas por quê? Porque nos últimos dias, Paulo disse que ia começar a acontecer isso. Esses homens, segundo Pedro 2:3, me lembrei agora, Pedro diz que eles iam fazer comércio do povo, motivados por avareza. É o que está acontecendo na maioria das igrejas. Se você olhar as igrejas e pegar as que não cobram dízimo, acho que não dá 5% do Brasil. Agora, o problema não eu não sou contra alguém querer tirar 10% do salário dele e dar para Deus, como forma de gratidão. Paulo diz, né? Dê com alegria. O duro é você colocar um fardo na pessoa porque ela não deu dízimo, que ela sofre por causa do dízimo, ela está doente por causa do dízimo, é tudo por causa do dinheiro. Ou seja, leva a pessoa a pensar que ela tem que comprar o bem-estar dela para viver bem. Ou seja, eu pago 10% lá e aí Deus me restitui a saúde, a paz e fica tudo bem novamente. Isso é uma afronta a Deus. Isso é pecado. E é o que muitos ensinam. Eu já passei por isso muitas vezes há anos atrás. Imagina agora. Então, como disse aqui, né? Eles fariam isso de maneira religiosa, motivado por amor próprio e fins egoístas. E os seus objetivos como líderes seria obter glória, aplauso dos homens, obter lucro com a palavra de Deus. Quantos homens aí buscam glória para si em cima dos púlpitos? E fama, e recebem aplausos, e não exortam o povo quando eles são bajulados e aplaudidos, como Pedro fez lá em Atos 3. Falou, olha, não fomos nós que curamos esse homem, não precisa glorificar nós. Foi aquele que vocês mataram lá e crucificaram. Foi ele que gerou fé no coração desse homem, e esse coxo que está em perfeita saúde no meio de vocês foi através dele, não fomos nós. Ou seja, nós só somos um canal de Deus. E é assim que nós devemos se comportar, como um canal, como servo de Deus, e não como um outro Deus parelho com o Deus verdadeiro. E como podemos ter certeza que o nosso amor por Cristo não se esfriará? Aí vem mais uma pergunta. São várias perguntas para saber sobre o amor. Como é que esse amor se estabelece? Como se cria ele, né? Examinando a nós mesmos se realmente ainda estamos na fé. 2 Coríntios 13:5. Lembra quando eu falei da fé? Você não consegue amar a Deus se você não tiver fé em Deus. Se você esfriar a sua fé, você desanima de Deus. Você, além de não crer nele para amar ou na provisão dele e tudo que ele é, no poder, na onisciência, na onipresença, na onipotência, você começa a descrer até na existência dele. Quem começa a abandonar a fé, ele até desiste, até de crer que Deus existe, só a existência. Quanto mais o poder que ele pode exercer sobre cada um de nós. Se realmente pertencemos a Cristo, podemos ter certeza que o amor do Espírito Santo que está em nós nunca se esfriará. Uma das coisas que não deixa nós esfriar é a presença do Espírito.
Porque Jesus disse que o Espírito, quando ele viesse, ele guiaria toda a verdade. Então ele nos leva a entender a verdade, ele nos leva para a palavra. E ali nós vamos saber que Deus nos ama, é dentro da palavra, né? Lembramos que o tema é como se ama, ou como amar, né? Como aprendemos a amar. Como podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro que nenhum bem material, pessoas, planos, objetivos, desejos ou qualquer outra coisa deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, assim, para a gente entender como amar a Deus, começar do início, vamos dizer assim, eu quero aprender a amar a Deus. Então, o primeiro passo nada à nossa volta pode ocupar um lugar maior que Deus em nosso coração. Se nós não tivermos isso já de início, é impossível começar a amar Deus de verdade, porque Deus diz que você não pode amar dois senhores. Então todos os senhores que fazem parte da nossa vida, nós temos que colocar eles em segundo plano. Aí você está com o coração livre e aberto para começar a aprender a amar a Deus. Eu vou dar uma característica que parece que não faz alusão, mas faz. Deus me mostrou isso hoje. Mateus 6 diz o quê? Lá no 27, 28, 29, 30, 31. Por que estáis preocupado? No que comer, no que beber, no que vestir. Ou seja, aí ele diz o quê? Que são os gentios que procuram essas coisas. Mas, quanto a nós, ele termina dizendo que o Pai bem sabe do que nós necessitamos. Ou seja, por que nós não conseguimos amar a Deus? Porque de uma maneira ou de outra, nós todos estamos preocupados com essas coisas. Seria hipocrisia nós falar que não preocupa com nada, que Deus está cuidando de tudo. Então, por que nós não conseguimos amar a Deus? Ali, Mateus 6, Deus já está dando uma das vertentes ali, porque atrapalha nós amarmos. É porque nós está sempre preocupado com uma coisa ou com outra. Mas Deus é tão perfeito e nós tão cegos que ele termina mostrando assim, olha, ele começa falando, por que estáis preocupado? Mas ele termina dizendo assim, em outras palavras, não fiqueis preocupado com essas coisas. Eu bem sei, ou seja, mais do que sei disso. Sabe quando a gente fala, tô careca de saber? É mais ou menos assim, é porque você já sabe faz muito tempo, né? Então, ele está dizendo, olha, eu bem sei, eu sei disso muito bem que vocês precisam. Por isso que ele fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse texto, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o contrário disso, nós deixamos de buscar as outras coisas em primeiro lugar. E aí nós começamos a entender como amar a Deus. Então, um dos princípios de amar a Deus é dar preferência para Deus em tudo. E aí tem mais um princípio junto, de que você não pode amar a Deus se você não observar esse princípio. Qual é? Dependência. Porque quando você ama ou busca o reino de Deus em primeiro lugar e coloca Deus no seu coração acima de todas as coisas, você cria uma dependência. Então, a dependência de Deus também é uma chave para a gente começar a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a dependência vai trazer uma comunhão maior. Porque se eu preciso do Moacir de vez em quando, uma vez na vida, eu vou conhecer ele pouco e meu contato é pequeno. Mas se eu tenho uma dependência constante do Moacir, eu vou estar sempre no pé dele lá, conversando com ele, falando com ele. Então, se a gente aprender a ser mais dependente de Deus, nós vamos aprender a amar a Deus mais. Porque ele vai, quem depende de Deus, Deus se torna mais importante para ele.
Deus é muito mais importante para ele do que uma pessoa que depende pouco. Talvez por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no céu, né? Porque a dependência do rico para Deus, ela é pouca, né? Mas aquele rico que Deus quer salvar, Jesus diz, né? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, tem rico que Deus escolheu também. Esse vai ser possível. Porque Deus vai tirar a dependência dele ou os olhos da riqueza que ele tem. E o Espírito Santo vai guiar o coração dele para Deus. Então, tem rico na presença de Deus. Haja vista que nós temos um exemplo dentro da palavra. José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era um homem rico e discípulo de Jesus. Então, ricos também entram no céu. Mas primeiro precisa depender de Deus. Saber que a riqueza dele é uma bênção de Deus, mas não pode herdar a salvação através da riqueza. Aquele jovem rico, depois de Jesus falar com ele, ele trocou a riqueza por Jesus, né? Então, como eu disse, né? Nenhum bem material, nem pessoas, nem plano, nem objetivo pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, o primeiro lugar, né? Essa frase eu já percebi, eu até escrevi, que frase difícil de cumprir, hein? Porque estamos sempre atarefados com tantas coisas, com prioridade, né? É até hipocrisia falar, não, mas Deus está ali comigo também, está no pacote, às vezes nem está no pacote. Então vamos ver alguns pontos aqui que eu coloquei que nos ajudará nessa difícil tarefa que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro ponto é, o amor de Deus, como é que ele cresce em nosso coração, começa a crescer? Ele cresce do conhecimento. Você não pode amar a Deus por esforço. Eu escutei a pregação, mas agora eu vou começar a me esforçar e amar a Deus. Não tem como. Lembra quando eu falei do Moacir? Você não vai conseguir amar a Deus mais a partir dessa noite se você não conhecê-lo. É impossível alguém amar alguém sem conhecê-lo. Seria uma mentira eu dizer que eu amo uma pessoa lá do outro lado do mundo. Só tolo acreditaria em mim, né? Porque o amor é uma convivência. Tem que ter contato, tem que ter convivência, né? Então, já que o amor de Deus começa a crescer em nossos corações do conhecimento, então nós devemos o quê? Buscá-lo. Fazendo o quê? Dedicando-se à leitura da palavra para entender, como o Derek disse, temos que entender a palavra, senão o diabo rouba ela. Qual é a sua vontade? Nós lendo a palavra nós vamos entender qual é a vontade de Deus. A sua natureza, quem Deus é de fato, e os seus mandamentos. Porque Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então você precisa conhecer os mandamentos, a natureza, a vontade. Porque como é que eu posso amar uma pessoa se eu não sei que jeito que ela é? Mas se ela falar, eu gosto disso, isso, eu consigo agradar ela, consigo amar. Porque eu vou fazer aquilo que agrada ela. E nós precisamos agradar a Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre que não agradar a Deus também traz péssimas coisas para nós. Segundo ponto, oração. Precisamos orar, porque orar é falar com Deus. Então, novamente, você está na presença de Deus. É uma forma de você aumentar a sua comunhão com Deus, né? Ter períodos de oração diários, né? Falando com Ele. Você pode, nesse período de oração, como eu pus aqui, falar com Ele sobre as suas preocupações também, mas buscando a orientação de Deus para poder amar o melhor. Terceiro ponto, esforçarmos para viver uma vida justa, alinhada nossas decisões e nossas ações com os princípios bíblicos. Então, você conhecendo a Deus,
aprendendo a palavra, compreendendo a palavra, buscando a Deus em oração, você vai conseguir alinhar a sua vida com os princípios bíblicos. E isso vai resultar no quê? Você estará cumprindo os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus nada mais é do que se alinhar, ajustar a sua vida ao que Ele pede, aos princípios dele. É bem simples, né? Mas parece que é tão difícil fazer isso, né? Eu comecei a pensar nisso e eu falei, meu Deus, como eu sou tolo, nécio no amor do Senhor. Porque é muito simples, muito cristalino e muito claro. Quarto ponto. Agora tem mais um detalhe. Nessa caminhada de buscar a Deus, você vai ter as falhas, né? Você vai pecar também. Aí mais um problema, né? Ô, irmão, eu estava buscando a Deus, mas eu pequei, eu errei, rapaz, nossa. Fiquei nervoso, eu xinguei, fiz qualquer coisa. É um princípio também. Para conhecer a Deus, você tem que fazer isso. Porque senão o diabo monta nas suas costas e ele vai fazer você de cavalo dele e você não volta para Deus. E ele vai te convencer que você não merece mais uma segunda chance, vamos dizer assim, ou o amor de Deus. Ele vai te convencer que o amor de Deus não é eterno na sua vida. Ele vai te convencer que é passageiro. Mas não é, porque Deus é eterno. E tudo que Ele faz é eterno. E Ele diz que Ele não muda, né? Então, quando falharmos, devemos nos arrepender genuinamente e buscarmos a força de Deus para mudarmos. Isso tem que ser de imediato. Porque quanto mais tempo nós demoramos para pedir perdão para Deus, mais tempo a casa fica vazia para o diabo trabalhar, que é a nossa mente. Quinto ponto, sempre tenha um coração grato. Quem ama a Deus é grato, tem gratidão por Deus, reconhecendo todas as bênçãos e os favores de Deus na nossa vida. Vamos para o segundo mandamento agora. Então isso aqui é uma parte do primeiro mandamento. Agora nós vamos para o segundo mandamento, que é amai uns aos outros como eu vos amei, né? Amar o próximo a ti mesmo, mas como eu vos amei. E se nós não aprendermos a amar a Deus, não vamos conseguir amar os outros. Por quê? Porque o padrão de amor é o amor de Cristo. E todos nós sabemos como Cristo amou a humanidade, né? Mas quantos por cento, digamos assim, que na matemática é mais fácil para saber a quantidade de amor, quantos por cento nós temos desse amor de Cristo que nós conhecemos, exercido na prática na nossa vida? Se nós fosse avaliarmos. Todo conhecimento, toda sabedoria que Deus nos dá, toda a instrução que está escrito lá atrás, que nós falamos, ler a palavra, coisa, é para isso. É para gerar o amor dele. Jesus disse assim, ó: vinde, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Irmão, olha a qualidade dele. Manso e humilde de coração. O rei mais manso e humilde do universo. Se nós não conseguirmos aprender de Cristo, irmão, de um rei manso e humilde de coração, nós não vamos conseguir aprender a amar Deus com ninguém. Amar o meu próximo é um reflexo do meu amor por Deus. Por que é um reflexo? Porque todos nós somos criados à sua imagem. O meu próximo é a imagem de Deus. Entendeu? Devemos servir as pessoas com compaixão,
levando a carga de um aos outros, dando suporte, como Paulo disse, agir com misericórdia, perdoando e também, se precisar, repreendê-lo amorosamente. Então, o amor também, às vezes, é necessário chamar a atenção do seu irmão, ou da sua família, do seu filho. É um gesto de amor também. O amor não é só bajular. O amor, por quê que é necessário repreender e é amor? Porque é um amor com justiça. O que está errado, está errado. Entendeu? Merece punição, precisa consertar. Então, o amor de Jesus é assim, ele nos ama, mas ele nos corrige. Né? Em Hebreus fala que ele corrige a todos quanto o ama. Todos quanto ele ama. Então, nós vemos às vezes a pessoa vai mostrar uma ideia de alguém que ama e fala, nossa, mas aquela pessoa é uma moça, é tão boazinha. Não, aquele amor não tem nada a ver. Ela não é amorosa assim como a gente pensa. Entendeu? Porque talvez ela ama até o erro. E não pode. Então essa pessoa que é boazinha, que a gente ama, mas não tem boca para nada, né? Assim que a gente fala. Essa pessoa também tem que aprender a amar a Deus e amar o próximo. Ela não sabe. Porque talvez ela é negligente, talvez mais do que nós no amor, que ama pouco. Porque ela é tão boazinha que nem passa na cabeça dela de exortar alguém. Ela se sentiria mal se ela exortasse alguém. Ela se sentiria mal exortar alguém porque tem medo dele também ficar mal. Não pode. É claro que exortar, eu coloquei aqui, repreendê-lo amorosamente, mas sempre nas Escrituras. Porque a nossa ideia de justiça não é parâmetro para exortar alguém. O parâmetro que nós temos que usar é a Escritura. Não é você chegar, eu acho assim, eu penso assim, porque eu aprendi assim, meu pai me falou assim. Isso não é parâmetro. Aí você está tomando o lugar de Deus e você está afastando aquela pessoa. Ou seja, você está exortando ele com a ética. Entendeu? E você está esquecendo de Cristo, como ele deve ser exortado. O cristão, a base para a exortação é Cristo, é a Escritura. Não é a minha ética, a minha conduta, a minha etiqueta. Entendeu? Não é isso. Padrão de exortação não é esse de correção. É a Escritura. Porque principalmente se for um irmão, se você exortar ele na Escritura, você tem um parâmetro, você exortou. Se ele reclamar, não, mas você falou isso para mim, eu fiquei chateado, porque eu acho que isso não se fala. Você fala, meu irmão, eu usei a Bíblia. Isso aqui é o que Deus mandou eu fazer para mim também. Eu só estou passando para você, porque esse erro que você está cometendo, ou essa injustiça, Deus corrige dessa forma. Então, se você não quiser aceitar, tudo bem. Mas esse mesmo princípio que serve para mim, serve para você. Se não servir para você, então, tudo bem. Você quer rejeitar a correção de Deus, tudo bem. Então não tem como ele falar nada, ele não vai poder falar mais nada para você, entendeu? Porque eu vejo, a gente vê, né, e acontecia muitos pastores, quando ia corrigir uma pessoa, o que ele fala? Ele não, às vezes não pega a Bíblia, ele fala, aqui na minha igreja, não é assim? É a igreja dele. O padrão de conduta, de exortação é dele também? É dele. Entendeu? Não pode. Ele não está alinhado à palavra de Deus. Ele não ama Deus. Porque quem ama Deus exorta alguém como Deus exortaria. Até porque eu não tenho o padrão de Deus tão formado assim em mim para poder exortar você com tanta liberdade sem usar a Escritura. Cristo sim. Porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Então ele pode. E se eu tiver o padrão, a primeira coisa que eu vou levar ele é para a Escritura. Então não tem jeito, é simples assim. Mas, para que possamos
entender um pouquinho melhor, né? Amar esse Deus, nada melhor do que sabermos como Deus nos amou e nos ama. Nós precisamos saber como Deus nos amou. E Ele continua nos amando, porque Ele disse que estaria com nós até a consumação dos séculos. E uma maneira de entender esse amor que Ele estaria até a consumação dos séculos é aquela frase: aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, só o amor dele pode manter, que é a salvação. A melhor obra que Deus fez em nós, a boa obra, é que Ele nos salvou. Porque não adiantava nada Deus nos encher de dinheiro e tudo que nosso desejo mandar para o inferno. Não adiantava nada. Trocou 6 por meia dúzia, né? Nasceu destinado para o inferno, teve tudo, não teve nada e foi direto para o inferno. Tem um jargãozinho que já resolve isso tudo, né? Nadamos, morremos na praia. Então, a melhor obra que nós temos, que Deus fez por nós, é a salvação. Ele cuida de nós porque Ele é Pai e Ele é bondoso. Mas a salvação, que é a grande obra de Deus para nós, todas as obras de Deus são grandes, mas para nós a mais importante é essa, a salvação. Vamos para Efésios 2, para nós entendermos como Ele nos amou. Como eu disse que eu não queria falar sobre, que eu falei que eu não ia falar mais sobre, aí Deus me levou para aqui, falou: olha, você vai ter que falar assim, né? Vou falar de uma outra natureza, que é o amor, mas é a mesma coisa, não frisando a Efésios 2, 4, né? Que já pega a parte mais principal. Às vezes nós lemos isso aqui, mas olhando só para a salvação, sobre a perda ou não da salvação, né? Sobre que Deus já fez aquilo antes da fundação do mundo, mas nós não olhamos isso aqui na característica do amor que foi imprimido aqui nessa obra, né? Às vezes nós ficamos muito naquela parte: Deus amou nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós fica mais naquilo. E aquilo lá parece que é a chave da salvação. Realmente é, mas Ele colocou o amor dessa salvação em todos os textos da salvação. E eu estava lendo isso quinta-feira, sexta. Mas Deus, 2,4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha aqui, já falou do amor dele, muito amor com que nos amou. Ou seja, indefinido, né? Incontável esse amor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos amou quando? Nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas. Ou seja, nós não tínhamos nada de bom para oferecer para Ele quando Ele nos amou com muito amor. Ou seja, um amor incondicional, sem a necessidade de apresentarmos nada, incondicional. Por isso que Paulo fala: se Ele nos amou lá, nós estávamos lá nos pecados, delito, muito mais agora que fomos regenerados, né? Então isso é um motivo para quê? A gente saber que se Ele nos amou lá, jamais Ele vai deixar de nos amar. Continuando. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. Aonde é que Ele ressuscitou nós? Quando foi isso? Em que ato foi? E fez nos assentar nos lugares celestiais? Quando Ele nos salvou. Ou seja, quando Ele fala que nos fez assentar nos lugares celestiais, aqui já prova que a salvação não se perde. Já está definido todo o plano. Morreu, salvou, ressuscitou e está garantido o céu para nós. E isso
como o Derek sempre fala, vai se dar lá no fim, quando ele vem separar os bodes das ovelhas, né? E aí nós vamos subir com o corpo glorificado. Aí vai se cumprir essa parte aqui, mas aqui ele faz um resumo de como é o plano dessa salvação, o início, meio e fim. Então, não tem dúvida, não há dúvida para tirar nisso. Para o quê? Para mostrar nos séculos vindouros. Ele está mostrando isso para nós hoje? Tá. Faz 20 séculos que ele morreu. Tá vendo? Nós estamos vendo o que ele fez. As abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo. A graça dele, nós estamos vendo hoje, nos séculos vindouros. A abundante riqueza da benignidade da sua graça. Está vendo? Por quê? Por quê? Porque pela graça, por essa graça somos salvos, por meio da fé. E isto, a fé e a graça, não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nos séculos vindouros, ele mostra essa graça salvadora mediante a fé nas pessoas que viriam após Cristo. Amém? Então, assim, eu vi que essa leitura aqui, ela é cristalina. Esse texto, por si só, mostra o grande amor que Deus nos amou, o grande amor que Ele tem por nós, um amor sacrificial, um amor que não pediu nada para nós. Como eu disse, nós não tínhamos nenhum mérito para Ele nos amar, nada para oferecer, só tínhamos demérito. Nós estávamos ofendendo Ele, Ele disse aqui, ó, nas nossas ofensas, nós estávamos ofendendo Ele quando nos amou. Dá para entender um amor desse? Talvez, se a gente raciocinar um pouquinho, a gente pode começar a imaginar como a gente deve amar alguém. Nós precisamos mudar o nosso conceito de amar alguém. É dessa forma aqui, ó. Ofendendo significa o quê? Inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz. Por isso que Jesus falou que nós devemos amar os inimigos, né? Porque amar um amigo é fácil, né? Qual foi a dimensão desse amor derramado por nós na salvação? Vamos para 1 João 3, não vamos lá não, já está anotado aqui, senão nós vamos perder tempo. 1 João 3:1. Com grande amor foi concedido para que fôssemos chamados filhos de Deus. O amor resultou nisso, nos tornou novamente o quê? Filhos de Deus. Jeremias 31:3, olha o que ele diz: com amor eterno eu te amei. Irmãos, quando você lê isso aqui, ó, com amor eterno eu te amei. Ele amou quem? Deus não amou todo mundo. Ele amou aquele que ele o salvou. Que jeito que ele amou o salvo? Com amor eterno. Se é amor eterno, pode quebrar esse amor? Por isso que em Romanos 8:36, 35 para frente fala: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nada, nem demônios e potestade, que tá muito acima de qualquer criatura em termos de poder. Nem eles podem. Por quê? Porque esse amor é eterno. Tudo que é eterno não tem fim de dias. Quão grande foi esse amor? Nós podemos entender isso aqui em João 1:1. Isso vamos ler. João 1:1. Esse é um texto conhecido, né? Quase igual ao João 3,16, né?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Era Cristo, né? A palavra de Deus. Teologicamente, né? Texto é isso. Mas eu vou levar isso aqui para um outro lado, porque nós estamos falando do amor de Deus. Deus me deu uma pequena visão sobre isso aqui, porque eu tenho que começar a amar Deus para enxergar isso aqui melhor, né? Porque aqui aqui destinou o amor dele. Aqui eu percebi que foi aqui que Jesus saiu para a cruz. Porque no princípio é o quê? Antes de tudo, Deus imolou o seu filho antes da fundação do mundo. Aqui, no princípio, é antes de tudo, é antes da criação. É antes de tudo, antes do homem, da terra, de tudo. É aqui que começa todo o plano para o sacrifício de Cristo por nós. Eu consegui entender isso aqui hoje. Mas a gente sabemos que o verbo aqui na teologia é Cristo, e de fato é, para fins de compreensão literária, né? Mas para que a gente entenda a dimensão desse grande amor com que ele nos amou, eu coloquei aqui, classificarei o verbo aqui como o amor de Deus. Este é meu filho amado, não é? A quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer, né? Lembrando que o amor de Deus é eterno. Quando Deus derramou o seu amor na cruz para nos salvar, Hebreus 13, 20 e 21 afirma que Jesus é o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, que novamente ele mostra que a aliança é eterna. Pastor das ovelhas da eterna aliança, não é o pastor do rebanho de uma temporada, da eterna aliança. Mas como eu estava dizendo aqui sobre o amor de Deus, o que é o verbo? O verbo é o amor de Deus. E o verbo estava com Deus. Deus me despertou uma coisa aqui. Por que o verbo estava com Deus? O verbo estar, né, que é o verbo também, é o verbo ser, né? Ele estava no passado com Deus. Por quê? Porque Deus não quis ficar com seu amor só para si. Viu que coisa? Deus resolveu compartilhar esse amor conosco. Por isso que estava com Deus e deixou de estar. Por isso que fala que ele se fez carne e habitou entre nós. Olha como é o amor de Deus. Deus era totalmente feliz com Cristo a seu lado, tudo perfeito, maravilhosamente. Mas ele falou: eu vou compartilhar o meu amor com eles. O amor de Deus é Cristo. É o único amor dele. É o Filho unigênito. E ele compartilha esse amor dele conosco, que é Cristo, e posteriormente agora é a palavra dele, né? Que é o mesmo Cristo agora, mas nesse livro. O que significa isso? Eu coloquei que Deus não segurou o amor só para si, mas compartilhou isso comigo, com você, imerecidamente. Isso que nós temos que lembrar. Imerecidamente. Nós não tínhamos nenhum mérito para receber esse amor. Merecidamente. E isso ajuda-nos a compreender que tipo de amor é esse. Como nós podemos duvidar do amor de Deus? Irmãos, por que eu falei isso aí? Porque quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma coisa.
qualquer coisa um pouquinho mais complicada na nossa vida, uma tribulação, uma dificuldade, às vezes, talvez involuntariamente ou até voluntariamente, fala, né? Ah, mas acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não me ama mais. Quantos crentes falam isso, não é verdade? Isso é pecado, isso é um blasfêmio contra Deus. Se Deus nos amou com amor eterno, como é que Deus pode deixar de amar? Eterno, ou seja, eu nem cheguei na eternidade, o amor já está lá me esperando para amar lá. Então, nós precisamos entender isso, nunca mais falar isso. Será que Deus me ama? Não é possível. Quando a gente, como a gente fala, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Tudo está dando errado. Aí começa a duvidar do amor de Deus. Duvidar do amor de Deus é pecado. É pecado, por quê? É incredulidade. Incredulidade é pecado. Viu como é que é simples? Então, às vezes, a gente comete pecado que a gente não sabe. Mas hoje nós estamos sabendo. Se nós duvidar do amor de Deus, nós somos incrédulos. Se nós somos incrédulos, nós estamos em pecado. Como é que um crente pode ser incrédulo? Uma coisa terrível isso, né? Você é crente, mas você tem que ser incrédulo. Você duvida do amor de Deus? De vez em quando. De vez em quando. Ele não amou nós de vez em quando, ele amou eternamente. Então isso aí é pra gente o quê? Analisar, nunca pensar dessa forma e nunca repetir isso, nunca falar isso. Né? É um aprendizado que tira esse mal da nossa vida, né? O amor de Deus, como eu disse por nós, é um amor sacrificial. E agora nós vamos entender um pouquinho do que é um amor sacrificial, que é todo esse amor que Deus compartilhou conosco, que nós sabemos através de Cristo, que nos salvou, que nos ama, que nos ajuda. O amor sacrificial, nós já lemos lá em Efésios 2. Quando nós ainda estávamos no nosso delito e pecado, Ele ofereceu o seu Filho por nós, um amor sacrificial. Entregou seu Filho à morte, sacrifício. Por quê? Não tem paga, não tem pagamento. É só sacrifício. É amar sem esperar nada em troca, colocando as necessidades do outro. Aqui, irmãos, eu estou fazendo uma alusão ao amor de Deus e o amor que nós temos que expressar daqui para frente, porque nós não temos que amar como Ele amou. Então eu estou mostrando o amor de Deus, Ele está intrinsecamente já aqui, e o amor que nós devemos expressar está intrínseco também. Então são os dois, como nós devemos amar e como eles amam ao mesmo tempo na frase. É amar sem esperar nada em troca, colocando as necessidades do outro acima das próprias. Significa isso, abnegação. Você deixa você para cuidar do outro, para amar o outro. Foi o que Deus fez, né? Que Jesus fez por nós, né? Ele não pensou nele, mas Ele pensou em nós. Nós canta aquele, né? Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, né? E às vezes nós não sabemos, né, direito. Só que esse amor também, ele não fica só em palavras. Ele também tem ação, tem que ter ação, porque eu te amo. Falar isso para os outros não resolve muita coisa. Lembra que Jesus falou? Não adianta nada você falar que ama o próximo, mas ele na dificuldade não cuidar dele. Aí lembra que ele mostra a parábola do samaritano para exemplificar quem é o próximo e como amar? Então, ações é um amor que prova por meio de atos e não apenas por sentimentos ou discursos. Resiliência, disposto a sofrer, você tem que estar disposto a sofrer, crer, esperar e suportar a dificuldade do outro sem guardar rancor ou buscar apenas o seu próprio interesse. Esse é uma das, digamos assim, das nuances de como Jesus ama. Claro que é infinita, né? A maneira de amar como Jesus ama. Vou dar um exemplo aqui. Um cônjuge que muda a sua rotina para apoiar os objetivos do outro. Fazer sacrifícios para garantir a felicidade de um familiar.
tem muitos que, sua mãe tá, às vezes o irmão, né, a irmã, parente, sua mãe tá, eu não posso ir lá, eu tenho muita coisa para fazer. Aí eu chamo o outro, também não posso. Aí a carga fica só nas costas de um. Assim também foi Cristo que se entregou na cruz. Aqui nós já estamos na conclusão, né? Assim também foi Cristo que se entregou na cruz quando éramos ainda pecadores, como está lá em Efésios 2, né? Mostrando o amor que não dependia dos nossos méritos. Como está escrito em João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa propiciação aqui, eu vi uma coisa interessante nessa palavra. É claro que a propiciação é o sacrifício que Ele fez, né? É a obra ali na cruz. Mas a propiciação também, você pode traduzir ela, sabe? Pelo qual, você pode traduzir ela como restauração da paz entre nós e Deus. A propiciação é a paz que faltava para nos restaurar entre Deus e nós. Como é esse tipo de paz restaurada? Se dois países estiverem guerreando, o que precisa para eles voltar a ser amigo? Precisa ter paz. Alguém precisa pedir paz, não é? Levantar a bandeira branca. E aí, a inimizade volta a se tornar uma amizade. Então, o que Cristo fez, através da propiciação, foi restaurar a paz entre os homens e Deus. Isso é propiciação. Estou quase terminando já. Assim como Deus nos amou sacrificialmente, assim também devemos amar nossos irmãos. 1 João 4,11. O que Deus está dizendo aqui no verso 11 é que se eu e você aprendeu a amar como Cristo nos amou, eu coloquei, né? A partir de hoje devemos colocar em prática esse amor. Finalizando aqui no final da conclusão. Aqui tem um texto de Filipenses, que é Filipenses 1, de 9 a 11, que eu dei uma mexidinha para dar uma compreensão melhor para esse final dessa orientação final, né? Então devemos nos esforçarmos para aumentarmos o nosso amor. Isto, que cada irmão, como? Isso, cada irmão, pedindo em oração que Deus aumente o nosso amor no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejamos sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória de Deus. Esse é o texto de Filipenses, com alguma mudança aqui que eu fiz para ficar mais compreensível. Então, é isso aqui que nós temos que fazer para que nós possamos começar a amar a Deus. Buscando o amor, mas buscando a justiça, buscando compreender, sendo grato a Deus. Terminando agora que eu falei que eu ia falar de gratidão. Olha como a gratidão é importante. Êxodo 3, no 7 ali para frente, no 1 ali, fala que o Moisés estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, né? E aí o que aconteceu? Vocês sabem que aconteceu um episódio ali. Qual que foi o episódio? Aquela sarça ardente que não queimava e Deus aparece nela aí. Então ele está lá cuidando das ovelhas, de repente ele viu aquilo e ele parou de frente daquilo atônito que Deus começa a falar com ele. E o que Deus fala? Olha que coisa interessante, gente. A gratidão é muito importante. Eu aprendi esses dias também. Porque a gente sabe que é importante, mas é muito mais importante do que talvez o nosso
A nossa cabeça entende. Então ali Moisés, o que ele faz? Deus chega e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu sei a escravidão que eles estão passando. Quanto tempo faz que eles estão sofrendo? Aí depois ele fala assim: por isso eu desci. Ou seja, eu desci para ajudar vocês. Eu desci para resolver esse problema, tirar vocês, abrir o Mar Vermelho. Ou seja, então Deus ouve o clamor e Deus desce para poder trazer o quê? O alívio ao povo. Irmãos, isso aconteceu lá no mundo antigo, não aconteceu? A nossa salvação foi da mesma coisa, do mesmo jeito. Lá no mundo antigo, eles estavam sendo escravizados por Faraó. Então Faraó era o senhor dele. Da mesma forma, nós nasceu escravizados pelo pecado. E Deus também viu o nosso sofrimento. E Deus enviou seu filho que desceu aqui. Viu como é que é a mesma coisa? Para fazer o quê? Tirar nós da escravidão. Tirar nós do Egito, como tirou aquele povo que estava escravizado lá. Então o nosso Egito aqui, Deus também tirou nós desse Egito. Mas, voltando para a gratidão, olha que interessante. Por que nós temos que ser gratos? Porque o sábio aprende com os erros dos outros. E o inteligente aprende errando. Então nós temos que ser sábio, aprender com o erro dos outros. Qual o erro nós vamos aprender? Com o erro do povo de Deus antigo. Quando Deus tirou eles de lá, como tirou nós? Mas eles foram ingratos. O tempo todo com Deus. Além de criar ídolos, manter ídolos no meio lá, eles não estavam satisfeitos com nada. Deus dava uma coisa, eles reclamavam de outra. E a gente tem que tomar o cuidado de nós não fazer do mesmo jeito que eles faziam. Lembra? Eles reclamaram que só tinha pão. Deus falou: vocês querem carne? Tá bom. A Bíblia diz que foi quase 1 metro de carne no chão. Sabe o que é 1 metro? Você pegava a carne sem abaixar aqui, ó. Estava na cintura a carne. E depois eles reclamaram também. Porque estava enjoado de comer a carne também. Então, quer dizer, como que Agora, analisa. Eles saíram do Egito. Nós também saímos. Eles saíram do Egito para quê? Para chegar num lugar de descanso. Aonde era o descanso? Nova Canaã. Deus nos tirou também do Egito para chegar num lugar de descanso. Só que, ao contrário deles, eles não chegaram no lugar de descanso. E aí entra um dos porquê. A ingratidão. Porque a ingratidão eu estava percebendo hoje. Só que nós já estamos no lugar de descanso. Então nós não podemos usar a ingratidão mais com Deus. De maneira nenhuma. Não seja ingrato com Deus. Se deu errado, deu certo, Deus é Deus. Como diz a Gabriela Rocha, né? Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não adianta cantar isso e não colocar isso em prática. Senão é hipócrita. Está encenando. Então, o que tirou ele? Um dos porquês. Eles foram ingratos. E a ingratidão, eu estava percebendo, o que ela gera na pessoa? Você começou a ficar ingrato, gera o quê? Rebeldia. Você começa a ficar rebelde. E depois que você fica rebelde, você endurece seu coração. Não foi tudo isso que aconteceu com eles? Eles começaram reclamando que lá tinha cebola, no Egito era melhor. Vai reclamando. Depois reclamou do maná, que era todo dia o mesmo maná. Depois reclamou só reclamação. E isso foi o quê? A reclamação vai criando uma raiz de rebeldia. E vai endurecendo, ao ponto de você não mais reverenciar a Deus. E aí, o que aconteceu com a ingratidão deles? Morreram todos no deserto. Então, o resumo da ingratidão. Quanto mais ingrato nós for, mais difícil Deus tornará as coisas para nós. Aconteceu com eles. Então que isso sirva de exemplo. Nós já estamos no lugar de descanso. Nós já estamos na terra que mana leite e mel. Então lembremos disso. E essa terra, ela não vai ser só
durante o período humano, vamos dizer, terreno. Ela vai continuar. Essa terra, nós vamos para lá com ela. Nós estamos em Cristo aqui e depois nós vamos continuar com Cristo, depois que nós sairmos daqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, aceitemos a vontade de Deus, seja ela como for. E procuraremos aprender a amar a Deus. Porque se nós aprendermos a amar a Deus e amar as pessoas, nós nunca mais vamos reclamar de nada. Nós reclamamos porque nós não conhecemos Deus, não amamos Deus e não aprendemos a amar as pessoas. Então tudo para nós é um problema. Qualquer problema é um problemão. Tudo para nós gera ingratidão, gera rebeldia, gera endurecimento de coração. Então é isso que eu queria passar para nós hoje. Espero, com o meu pouco conhecimento, ter passado alguma coisa, mas a Bíblia pode passar tudo o que eu não dei conta de passar. Basta ler. Né? Basta nós lermos e orarmos e pedir orientação para Deus como falar e clamar a Ele: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a amar as pessoas, e com certeza Deus vai ensinar, porque isso é da vontade de Deus. Que Ele disse, nós devemos amar uns aos outros. Então, é um mandamento que Ele pede, todo mandamento que Ele pede, Ele nos auxilia a conseguir, a praticar esse mandamento. Amém? Quer fazer uma oração, Gabriel?